Senhor desejar. Senhor, que eles estejam abertos para te servir com alegria e com dedicação no reino do Senhor. E agora, Pai, nesse momento tão especial de culto, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Entregamos o pastor Menando na Tua presença, no Teu altar, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor o use e que ele fale aquilo, Senhor, que o Senhor já colocou no coração dele, na sua mente, não aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nessa noite, Senhor. Usa a vida do Teu servo para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, irmãos, deixa eu me aliviar um pouquinho de tudo que está aqui em cima. Falei com o irmão Roberval, fica tranquilo que dá para usar isso aqui, dá para usar o tablet. Mas eu coloquei aqui, ficou meio difícil, então não preciso do tablet não. Estava pensando, o que falar dos diáconos da igreja? Os irmãos não se preocupem com o movimento que está acontecendo agora, não, é porque as crianças estão saindo, né, do culto. Bom, temos um grupo muito bom de crianças que estão saindo agora. Aí eu estava pensando, o que falar? Se durante 3 meses estudaram comigo, e eles já sabem tudo a respeito do diaconato. Eu não vou usar, então, Atos. Qual é o capítulo que fala dos diáconos? Atos o quê? 6. E o outro texto? 9, 3, de 8 a 13. Então eu não vou usar esses textos, porque eles já sabem de cor. Né? Tudo que ele diz, inclusive aqueles irmãos que estiveram aqui no sábado passado, viram as perguntas feitas e a dedicação que eles garbosamente responderam, né? Com muita firmeza. Então eu procurei um texto de, para mim, um dos maiores pastores que existe, que já existiu. Um texto que está na Bíblia do maior diácono que já existiu. Um texto que está na Bíblia do maior missionário que já existiu. Estou falando do apóstolo Paulo. E nada melhor do que nós termos algumas referências a respeito deste homem, da vida, da dedicação que ele passou. Então eu queria pedir a vocês que abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Estaremos fazendo uma leitura do versículo 17 ao 24. Para quem é aluno da escola bíblica dominical, sabe que Atos fica logo após os evangelhos. Mas quem não é aluno da escola bíblica dominical, Atos fica lá depois do Apocalipse. Dá tempo, eu espero. E dá tempo também de matricular na escola, né, irmão? Diz assim a palavra do amado. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, ou anciãos. É quando... Obrigado. Vou repetir, tá, irmãos? De Mileto, Paulo mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e provações que pela cidade dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegurou
que me esperavam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Um texto que, a priori, se nós formos ler, nós nunca iremos entender, compreender a extensão de um chamado de Deus. Porque o chamado de Deus não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. E eu usei esse texto para trazer à memória de vocês, 4 diáconos, como também dos diáconos desta igreja, dos diáconos que estão aqui, também de todos nós que estamos aqui nesta noite tão especial, 6 lições que nós temos que aprender com este homem, quando nós vamos dizer sim ao nosso chamado diaconal. 6 lições ao dizer sim ao chamado diaconal. Quando nós abrimos esse texto, eu falei que não dá nem vontade de aceitar o chamado, porque infelizmente hoje as pessoas elas só se adaptam quando a coisa for tangível e bem remunerada. Se não for tangível ou remunerada, muitos não querem aceitar. E quando eu adentro dentro deste texto, eu vejo 6 lições de Paulo para o nosso dia a dia, para o nosso viver, não apenas ao chamado diaconal, não somente ao chamado pastoral, não somente ao chamado de Deus para a salvação, mas como a todos nós, lições preciosas que nós precisamos meditar em cada uma delas. Quando nós abrimos, nós lemos logo no verso 17, Paulo mandou chamar os anciões que estavam lá em Mileto, lá em Éfeso. Paulo estava em Mileto. Paulo estava a caminho de Jerusalém, como diácono para levar a oferta. Aqueles que estavam necessitando, como pastor, cuidando das ovelhas, como missionário, saindo de um lugar para o outro. E Paulo não tinha tempo a perder. Então Paulo mandou chamar lá em Mileto os anciãos para estarem com ele. De Mileto a Éfeso, mais ou menos aí 50 ou 55 quilômetros de distância, ou aproximadamente 2 dias de caminhada, vamos colocar assim, né? E só que os anciões vieram felizes, vieram alegres. Sabe por que vieram alegres? Porque iam ouvir o apóstolo Paulo, porque já estavam com saudade dele. Paulo era o fundador de igreja. Paulo passou muito tempo com eles ali em Éfeso. Paulo era amado por aquela igreja. E Paulo, então, quando os anciões chegaram, Paulo começou algo maravilhoso. Embora fosse um momento triste na vida de Paulo, porque ele estaria se despedindo daqueles anciãos que ali estavam da igreja, mas de muita alegria, porque ele podia abrir o coração para aquelas pessoas. Então Paulo ele começa a abrir o coração, queridos, para aqueles anciãos que vieram ali. E aí, meus amados, é que começa a mensagem. É aí, neste momento, de abrir o coração, que o coração ainda em chama pelas almas, Paulo começa a falar o motivo das 6 lições que eu tiro para esta noite para cada um de nós. Primeiro motivo, verso 18 e 19, diz assim: deixa eu só virar aqui que é. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus lhe sobrevieram. Primeira lição que eu vejo aqui: nunca trabalhem por vocês mesmos. Nunca trabalhem por vocês mesmos. Paul Washer dizia o seguinte: nós não fomos chamados, né? Nós
não fomos chamados para nos alegrar. Nós não fomos chamados para estarmos alegres. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. Vou repetir. Nós não fomos chamados para nos alegrar. Nós não fomos chamados para a alegria. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. Porque eu fiz questão de trazer essa citação de Paul Auster. É porque muitas vezes nós achamos que ser diácono, ser pastor, é bater no peito e dizer eu sou superior. Mas não é nada disso. É muito pelo contrário. Nós somos aquele que tem que lavar os pés dos irmãos. Inclusive Jesus lavou o pé até de Judas. E nós temos então que ter essa responsabilidade, pastores e diáconos. É saber que eu não tenho que trabalhar para me autopromover. O diaconado não é promover ninguém. Não, tem que me respeitar porque eu sou diácono. Ou eu sou pastor. Não, o respeito é dado com seriedade pela vida que você vive, pelo testemunho que você dá. Respeito é conquistado, não é imposto. Lembre-se sempre disso, meu diácono. Respeito é sempre dado, nunca é imposto por ninguém. Então, humilhe-se diante da portentosa mão de Deus, para que no seu exato momento ele venha nos exaltar. Está na palavra. E vocês sabem uma coisa, que quando eu olho para esse texto, e eu vejo que eu nunca devo trabalhar por mim mesmo, né? Eu fico pensando, o exemplo de Jesus, o que ele deixou para mim. Como pastor, os irmãos sabem que eu procuro sempre mostrar aquilo que eu vivo. Nunca vou pregar aquilo que eu não vivo. Eu sempre falo no gabinete, quando eu estou orando, algumas irmãos já devem ter visto. Antes de começar qualquer mensagem, eu oro, eu peço ao Senhor, Senhor, se eu for falar alguma coisa que eu não vivo, por favor, não deixe eu subir ao púlpito, tira a minha vida. O dia que eu estiver morto lá, irmão, no gabinete, pode ter certeza que eu ia pregar o que eu ia viver. Porque diácono tem que falar o que vive. Pastor tem que falar o que vive. Você que é membro de uma igreja, tu tem que falar o que vive. Se você vive de mentira, a tua vida vai ser mentirosa. Se você vive a verdade a cada dia vai te libertar. Porque se conhecereis a verdade, que é Jesus, a verdade te liberta. Por isso tem muita gente mentirosa, que ainda não aceitou a verdade, não aceitou Jesus ainda na sua vida. Diácono, perdão a referência que eu vou fazer agora aqui, na Del do pastor Prete, mas o que muito me alegrou um dia foi quando eu estava com o Jamir fazendo evangelismo, e o Jamir botou a mão no meu ombro, nunca esqueci isso, eu nunca falei para a igreja. Jamir botou a mão no meu ombro e falou assim: como é bom poder caminhar com o meu irmão, puxa vida. Isso faz com que qualquer pastoreado seja vitorioso. Já imaginou, diáconos, a carreira de vocês? Alguém chegar para vocês e falar assim: como foi bom caminhar do teu lado? Como está sendo bom caminhar do teu lado? Como está sendo bom ter a certeza que o que você fala realmente não é você, é Deus falando através de você. Então, diácono, nunca trabalhe por você mesmo. Nunca queira se engrandecer. Humildade é o primeiro passo. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Ele diz assim: jamais servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Isso é serviço. Isso é serviço. Então, conforme eu falei, quando não é tangível, quando não é acessível, ninguém quer fazer o que está aqui no texto. Quando olham para cá e dizem: estou fora. Não, eu quero ser chamado. Não, estou fora, não quero. Mas tem que pagar o preço. Como dizia também Jamir, tem o bônus, mas tem o bônus. É dessa forma. Então, como é bom, né? Quando alguém chega e fala: como foi bom caminhar ao seu lado. Verso 20 e 21.
Segunda lição: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba por que vocês estão aqui. Segunda lição: primeira, nunca faça por você mesmo. Nunca trabalhe por você mesmo. Segunda lição: saiba por que vocês estão aqui. Lembra que eu falei? Nós estamos aqui não é porque eu quero, é porque tem um chamado de Deus. Amém. E o chamado de Deus nós não podemos negar nunca. Nunca. Se Deus te chamou, irmão, nunca vira as costas para Ele, porque senão a mão dele vai pesar. Você tem que entender que não depende nada de você. A escolha não foi de vocês. A ponto de Elias chegar para mim, fica em pé aí. Esse cara lindão, bonitão aí. Pelo menos a sua chama. Obrigado. Pode sentar. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, está muito difícil estudar. Eu não tenho estudo. Como é que eu vou ser diácono? Eu falei: meu irmão, é você que quer? Não, pastor, eu senti o chamado de Deus. Então, meu irmão, a sabedoria vem do alto. A sabedoria é de Deus. A sabedoria não é sua, é de Deus. É Deus que escolhe, é Deus que comanda, é Deus que chama, é Deus que está atuando na vida. E às vezes nós não entendemos isso. Se você é membro de uma igreja, é porque Deus te chamou. E se você não está entronizado nela, reveja os seus conceitos. O que está acontecendo? Por que eu estou vivendo essa vida apática no Espírito? O que Deus quer de mim? Às vezes não é o que eu quero. Entendam, diáconos, irmãos, não é o que nós queremos. Não é o que nós queremos. É o que Deus quer. É Ele que atua. É Ele que faz acontecer as coisas. Não é você. Não é você. Quantos projetos eu já tentei por mim e Deus chegou lá e falou assim: não é a hora, ou não quero isso. Eu tive que parar determinados projetos. Porque é Deus que determina todas as coisas. Porque é Ele que chama. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Quem é que escolhe? Deus. Ele escolheu você. Aí eu paro e penso, e espero que vocês parem também, na vida de vocês, e pensem: se foi Deus que me chamou, se foi Deus que me escolheu, eu tenho agora que servir com excelência. Com excelência. Aí não pode falar com pessoas: eu sou uma criança. Não, vocês já foram chamados. Vocês vão ser consagrados hoje. Eu não sei falar. Sabe falar sim. Foi Deus que chamou, então fica tranquilo. Não tem nada a ver contigo. Tem a ver com Ele. Né? Aí quando eu olho, começo a escutar a palavra de Deus, eu vejo lá Abraão. Abraão sendo chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação. Eu continuo olhando e vejo lá Moisés sendo chamado para poder libertar o povo de Israel do Egito. Tinha nada a ver com Abraão, não tinha nada a ver com Moisés, tinha a ver com Deus. Quando eu olho Deus chamando Josué: Josué, você vai entrar na terra prometida, você vai conquistar essa terra. Não tinha nada a ver com Josué. Esforço tem meu ânimo, não pague nem te espante, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Quem chama é Deus. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, irmãos, Paulo foi chamado para ser apóstolo aos gentios. Vocês quatro, Elisa, Nalva, Elias e Caio, vocês foram chamados para servir o Senhor aqui na Igreja Batista de Professor Souza, como diácono, para servir os irmãos, para servir o reino de Deus, e o seu pastor também. Uma coisa que muitas vezes é negligenciada nas igrejas. Por isso há pastores que infelizmente não querem diáconos. Vou citar algo aqui que falaram comigo. Lá na Cascata, que aconteceu há muitos anos atrás. Não sei se é fato verídico, mas me falaram, e quem falou comigo é uma pessoa que tem um know-how, que pode falar. E perguntaram a um dos candidatos no conselho do diácono: para que serve o diácono? Ele respondeu: para vigiar a vida do pastor. Ele trocou, né? Não é vigiar, é cuidar.
é tratar. E nós vimos aí no estudo, não é só o pastor, é a família do pastor, está sendo negligenciada em muitas igrejas. Por isso há pastores que não querem diáconos na igreja. Por isso há pastores que querem rodízio de diáconos na igreja. Porque é mais fácil. Daqui a pouco todos na igreja passaram pelo diaconato. Mas diácono é para servir na sua igreja. Porque quem chama é Deus. A igreja só dá o apoio. Amém? Amém. Vamos para a terceira lição. Mostra o motivo do teu chamado. Agora não é mais quem chamou você. Agora é o motivo do teu chamado. Qual é a tua motivação? A motivação de Paulo qual era? Que nós vimos aqui. Pregar o Evangelho. Quando Paulo chegava na sinagoga e não podia pregar, ele ia para onde? Para a beira do rio. Pregava lá na beira do rio. Porque ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado. Ele tinha um motivo. E qual é o motivo de vocês? Vocês falaram aqui. A minha motivação é servir a igreja, servir a beneficência, servir a mesa do Senhor, servir a mesa do pastor. Faça tudo isso. Mas faça com excelência. Tem que fazer. Porque diácono não é para trazer a vinha para o pastor. Qualquer irmão da igreja pode. Mas eu agradeço porque eles fazem isso. Até botaram aqui, eu vou até pegar um pouquinho aqui, ó. Aí me perguntaram assim, pastor, o que tem naquela água que o senhor bebe? Eu falei, H2O. Necessidade da igreja. Diácono, necessidade material. Pastor, necessidade espiritual. Não pode haver interferência. Há diáconos que querem ser pastor. Não pode. Diácono é diácono, pastor é pastor. Para que não entre em choque, o diácono tem que servir com excelência, sabendo qual é a sua motivação. A minha motivação é servir as mesas. A mesa da beneficência. Eu estou aqui, pastor, para ajudar a minha igreja. Os primeiros domésticos da fé, depois a comunidade. Depois eu estou aqui para a ceia do Senhor, para servir a mesa do Senhor. É onde eu vou ler a palavra, aonde eu vou estar com o Senhor. Não é só servir a ceia aqui não, é ter comunhão em casa. É ter comunhão em casa, é ler a palavra de Deus em casa, onde você estiver. É orar ao Senhor, é buscar a presença dEle, é ter intimidade com Ele. Isso é a mesa do Senhor. Alguns pensam que é só a ceia. Não, você ir à ceia, não é só a ceia, é a tua vida espiritual, é a tua intimidade. Nós, vocês, precisam ser exemplo na comunidade. Precisam ser exemplo. E não é um exemplo fingido não, tá? Ser uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Não é assim. É você ser autêntico onde você estiver. Os irmãos sabem, eu me divirto aqui no culto. Às vezes eu faço uma gracinha aqui no culto. Mas quando eu estou com os irmãos, eu faço gracinha também. Quando eu estou lá fora com a minha família, eu faço gracinha também. Nós temos que ser autênticos em todos os lugares que nós estamos. Quando eu estou aqui no púlpito, é claro que eu não vou esbanjar assim, em termos de eloquência, né? Uma eloquência que eu não tenho. Nem vou passar para os irmãos aquilo que eu não vou viver. Porque o meu testemunho tem que ser verdadeiro, o testemunho do diácono tem que ser verdadeiro, a sua vida tem que ser um livro aberto, não a tua intimidade, diferente. Eu estou falando que todos têm que olhar para você e ler o quinto evangelho de você. Você é o quinto evangelho que as pessoas estarão vendo. Então seja exemplo. Seja exemplo. Qual é a sua motivação? A motivação é essa, né? Aí eu falo para vocês uma coisa, nessa motivação que vocês devem ter, que nós também temos que ter. Eu já citei aqui. Foi até um resumo que eu fiz de uma lição na quarta-feira. Ore como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Amém. Os irmãos entenderam? Orar como se tudo dependesse de Deus, porque tudo depende dele mesmo. Mas também trabalhar, não é ficar de braços cruzados. É trabalhar. Trabalhe como se tudo dependesse de você. É dessa forma. Então, irmãos, primeira lição, nunca trabalhe por você. Segundo,
Saiba por que você está ali. Terceiro, mantenha qual o motivo do seu chamado. Quarta, vou ler o verso de número 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Essa aqui eu tenho que me abranger um pouquinho mais, me ater um pouquinho mais nela. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que aprender que nós temos que prestar contas ao nosso Senhor. Nós temos que prestar conta ao nosso Senhor. Pastor presta conta à igreja, mas em primeiro lugar tem que prestar conta a Deus. Os diáconos têm que prestar conta à igreja, tem que prestar conta ao pastor, mas muito mais ainda, lembre-se de prestar contas a Deus. Quando eu olho Jesus Cristo falando que ele chamou, o Senhor chamou alguns servos e falou assim: olha, eu vou me ausentar e vou deixar com você 5 denários. Eu vou me ausentar, vou deixar com você 2 denários. E no terceiro ele falou: eu vou me ausentar, vou deixar com você 1 denário. Eu estava fazendo as contas, irmãos. Perdão, denário, talento. Eu estava fazendo as contas. O Senhor, aquele Senhor era muito rico, ele tinha uma fortuna imensa, para deixar na mão de alguém 5 talentos. 5 talentos dá para viver 82 anos sem trabalhar. 82 anos. Então, para juntar 5 talentos era muito difícil. Naquela época ninguém vivia isso tudo, hoje vive até sempre. Mas deu 5 a 1, isso que importa. Deu 2 talentos ao outro, e ao outro deu 1. O Senhor voltou depois de algum tempo. O que tinha 5 falou: ó, aqui tem 10. O que tinha 2 falou: ó, aqui tem 4. O outro que tinha 1 falou assim: ó, eu sei que tu semeias aonde não pode, então eu tive medo e peguei e enterrei. Está aqui, ó, tu chegaste, eu fui lá desenterrei para dentro. Está aqui, ó. Eu não vou falar, explicar o talento, só quero dizer o seguinte: os irmãos viram o grau de confiança do Senhor. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Por quê? Porque de acordo com a capacidade de cada um é que Deus dá o talento. Porque Ele sabe que você é capaz de realizar. Você é capaz de realizar. Então Ele nunca vai te dar 2 talentos se você só não vai conseguir nem. Mas Ele vai te dar 5, porque Ele sabe que você é capaz de resolver. Eu quero que todos vocês tenham 5 talentos, para que o Senhor deposite sobre nós a confiança dEle. E quando eu olho para essa parábola, sabe o que eu vejo? Primeiro, que o nosso Jesus não é injusto. Ele não é injusto. Injustiça seria dar 5 talentos para aquele que só podia realizar 1, para si mesmo enterrar ele. Então Deus, Jesus, não é injusto, Ele é justo. Outra coisa, Ele quer que nós multipliquemos o nosso talento. Quer que nós multipliquemos? Nós éramos quantos diáconos? 7. Hoje nós somos 10. Né? É isso? Éramos 7, irmãos. Já vi diácono do Senhor. Agora, né? 4. Multiplicamos o talento, quase. O talento multiplicado. Só que o que o Senhor quer é que vocês multipliquem, não apenas o talento de 5, 2, mas Ele quer que vocês multipliquem também o de 1, que vocês não enterrem. Viu, Elias? Viu, cara? Viu, não? Viu, Elias? Então não enterre o talento, seja qual for.
a quantidade que Ele der a vocês. Multiplique. Então nós temos que prestar conta ao nosso Senhor. E aí a maior, né? Sabe por quê? Olha só. Todos nós que aqui estamos, vocês fazem parte desta igreja. Eu tenho que prestar conta a vocês. Vocês são meu chefe. Querendo ou não. Querendo ou não. Essa é a realidade. Os diáconos têm que prestar conta. A igreja é o pastor. Só que isso não é o importante. O importante é que nós temos que prestar conta a Deus. É aí que nós temos que prestar conta. Deixa eu ir um pouquinho mais à frente, que a hora urge, né? Vou ler 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito Santo me segura. Olha só, prestem atenção nisso aqui. Paulo está dizendo: eu sei o que vai me acontecer. Eu sei o que vai me acontecer. Porque o Espírito Santo já falou comigo que eu vou ter prisões e cadeias. Mas ele desistiu de ir? Não, ele foi. Porque ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se vocês forem guiados por vocês mesmos, vocês não vão fazer nada. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso não tem nada a ver com a gente. Torna a falar. Tem a ver com Deus. Ei. Ser guiado pelo Espírito. Ser dirigido pelo Espírito. É saber que o Espírito é quem vai entrar em ressonância com o nosso Espírito. E nós vamos ter a certeza absoluta que a vontade que nós estamos fazendo é do Senhor. Não importa a lágrima, não importa a aflição do coração. O importante é que nós estamos fazendo pelo Espírito. Pastor Siqueira, irmão, agora está com uma igreja. É fácil ser pastor. Às vezes a lágrima não vem nos olhos, a gratidão por outras coisas. Mas o irmão parou? Não importa. Quando nós somos guiados pelo Espírito, pode vir as aflições, pode vir as perseguições, mas nós sabemos que lá na frente Jesus está nos abraçando. Por isso vale a pena. Vale a pena o chamado dos irmãos. E finalizando. Verso 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa, olha só, para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Verso 24, sexta e última lição. Corra a carreira. Não pare pelo caminho. Está difícil? Corra a carreira, meu irmão. Eu não tenho condições de fazer? Corre a carreira, meu irmão. Não pare pelo caminho, não. Eu não tenho sabedoria? Corre a carreira, meu irmão, porque a sabedoria é Deus que dá. Nós não podemos ficar parados, estagnados. Corre a carreira que nos está proposta. Não pare pelo caminho, vai em frente, levante a cabeça, sacode de poeira, dá a volta por cima e vai em frente. É dessa forma. Nada pode nos parar. Como é que é, Érica? Nada pode parar a igreja do Senhor. Não quer? Nada. O Coliseu não pode parar. Quem é essa música aí? A igreja. Mas o quê? Tudo isso aí. Nada parou a igreja. E quem é a igreja? Deus, você. Somos nós. Então nada pode nos parar. Olha o que eu vou falar, diabos. Nem o diabo pode parar vocês. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe vocês. Que essas 5 lições nunca trabalhem por você mesmo. Saiba por que você está ali. Mostre o motivo do seu chamado. Lembre-se que nós temos que prestar contas ao Senhor. Seja dirigido pelo Espírito Santo e corra
na carreira que te está proposta. Que Deus nos abençoe. Amém? Retorno aqui a palavra ao presidente do Conselho. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, eu gostaria de estar chamando os nossos diáconos aqui na frente, que estão sendo consagrados, porque eles estarão recebendo a sua Bíblia no concílio. Amém? Gostaria de convidar o irmão Caio para vir aqui na frente, junto com sua esposa Sara, o irmão Elias Carlos, junto com a esposa Selma, podem subir aqui, a irmã Marinalva, junto com seu esposo Davi, e a irmã Elisa, junto com a sua filha Jaqueline. Amém. Gostaria que, começando pelo Caio, que foi inicialmente chamado, gostaria que a sua esposa Sara entregasse sua Bíblia para o Caio, junto com uma salva de palmas da igreja para o Caio. Agora a irmã Selma, para o seu esposo Elias. Amém. Agora o Davi, para sua esposa Marinalva. E a Jaqueline, para sua mãezinha Elisa. Amém. Tá bom. Pastor Carlos Menano falou que tem um videozinho que queriam falar que fizeram em homenagem à irmã Elisa. É isso mesmo? Perguntou se poderia passar agora. Pode passar. Passando por aqui, juntamente com os meus irmãos, Jadir e Jaqueline, para parabenizar a minha mãe, Dona Elisa, e dizer que sou muito feliz pela conquista dela. Deus colocou ela nesse caminho aí, porque era uma das missões dela. E que Deus possa abençoar ela mais rica e abundantemente. Estou muito feliz e honrado por Deus ter me dado ela como mãe. Parabéns, minha mãe. Deus te abençoe. Minha mãe. Mas tudo bem, vamos lá. Falando em você, não é muito fácil não, porque você é extraordinariamente uma mãe exemplar. Então a gente só tem a agradecer aos meus irmãos pela mãe maravilhosa que o Senhor nos deu, que é você. Então você me escolheu para entregar a Bíblia. Não sei se eu sou digna desse privilégio não, mas vamos lá. Eu não sou boa com as palavras, você sabe disso. Não me dou muito bem para falar em público, não gosto de microfone, você sabe disso. Mas enfim, eu estou deixando aqui uma mensagem, eu e meus irmãos, para te dizer que a gente está muito orgulhoso dessa mãe maravilhosa que a senhora se tornou para nós, que a senhora é, sempre foi e sempre será, essa avó carinhosa, essa sogra boa. E eu queria te parabenizar, te dar parabéns pela essa conquista, por essa dádiva que Deus te deu de ser uma diaconisa, né? Que você e minha avó não tem nem como dizer nada, né? Deus honrou minha avó até o final e vai te honrar também até o final. E que você continua orando pela gente, porque é através das suas orações que nós estamos de pé, eu e meus irmãos. Então a gente é muito grato à senhora por tudo. Muito obrigado. Eu te amo muito e parabéns por essa conquista. E que Deus te abençoe nessa nova caminhada e que você vai fazer com muito louvor, com muito sucesso. E Deus tem preparado o melhor para você, você sabe disso, que Deus tem te dado muitos livramentos,
para nós, para a nossa família, e você sabe disso e você continua orando por nós, mesmo nas lutas, nas dificuldades, você continua ali junto com a gente, nos momentos difíceis você está do nosso lado. Então, mãe, parabéns e muito obrigado, que Deus te abençoe. Beijo. Como já ele mandou, eu falei até para a Jaqueline, está muito baixo, Jaqueline, vai ser difícil ouvir. Mas ele está aí. Está aí? Fica em pé aí, meu irmão. Faz ao vivo, fala aí o microfone lá pertinho, porque é fácil falar assim, né? Quero ver agora ao vivo. Chama ele. Não, deixa ele lá mesmo, chama ele na frente. Fica muito pesado. Já foi difícil fazer o vídeo, primeiro você me quebrou, né? Então, é difícil, né, falar, mas que Deus possa estar abençoando. E é uma honra, né, ser filho dela, sou o filho mais velho. E eu creio que, como eu falei ali no vídeo ali, mas como uma mulher lá de provérbio, uma mulher sábia, né, que edifica a sua casa, eu creio que ela tem sido essa mulher sábia que tem nos criou nos caminhos do Senhor, né? Estamos aqui hoje, somos quem somos, o pai de família que sou, né? Porque ela nos ensinou o que tinha que ser ensinado, né? O que a Bíblia manda, né? Que ensina a criança no caminho que deve andar. Então eu quero agradecer, dizer que eu amo muito ela e parabenizar por esse está sendo empossada hoje, né, sendo ordenada como diaconisa, né? Isso é um prazer muito grande para quem, né, é criado dentro da casa do Senhor, assim como eu fui e assim como ela também foi, né? Então, meus parabéns, Deus abençoe, que possa trabalhar muito para o Senhor e para essa igreja. Queria agradecer a Sara, ao Davi, a Jaqueline e a Selma, que se dispuseram para entregar a Bíblia. Pode se acertar. E depois eu só vou pedir um favor para vocês, se vocês puderem depois passar o nome completo de vocês para o irmão Edson, para ele adicionar o nome dos irmãos aqui na ata, tá bom? Nesse momento quero convidar os nossos diáconos para se posicionarem aqui no meio. Nós vamos estar fazendo oração consagratória nesse momento. Quero convidar também todos os diáconos e pastores que estão aqui presentes para que possam vir aqui, para que nós possamos orar pelos nossos irmãos com imposição de mãos e o pastor Robson Prete, que aqui vai estar fazendo a sua oração consagratória. E a igreja coloca de pé. Senhor nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso e Maravilhoso, louvamos o Teu santo nome, ó Deus, e agradecemos, ó Deus, por essas 4 vidas, ó Deus, que hoje estão sendo consagradas ao ministério diaconal, ó Deus. Sabemos que é uma honra, sabemos que é uma alegria, mas sabemos, ó Deus, que é muita responsabilidade, ó Deus, quando nós somos chamados para Te servir, ó Deus, para servir, ó Deus, o Senhor Todo-Poderoso e Maravilhoso. Que o Senhor esteja com eles, ó Deus, todos os dias do seu ministério, ó Deus. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa estar com eles, instruindo, ó Deus, o que fazer,
Porque nós nada sabemos, ó Deus. Tudo que nós conseguimos fazer, ó Deus, é com o Senhor, pois somos os teus servos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as suas famílias, ó Deus. E que nos momentos, ó Deus, de dificuldade, nos momentos, ó Deus, difíceis que vier sobre eles, que o Senhor esteja, ó Deus, confortando os seus corações, ó Deus, e os preparando cada dia mais e mais. E que o Senhor pode estar colocando, ó Deus, nos seus corações também, ó Deus, a chama de estar te buscando, ó Deus, a chama de estar sempre orando, sempre estudando a tua palavra, e sempre, ó Deus, praticando, ó Deus, vivendo, ó Deus, o ministério diaconal, ó Deus, aqui na igreja, ó Deus. Mas aonde eles estiverem, que as pessoas possam dizer: ali vai o servo do Senhor. Esteja com eles, ó Deus, esteja com suas famílias, esteja com toda essa igreja. Essa é a oração que eu te faço. No nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Estou falando que eu baguncei tudo, eu quero todos os protocolos, não tem jeito, é coração humano. Neste momento, antes do presidente pegar a palavra novamente, eu queria, deixa eu terminar de avançar, né? Hoje é dia de alegria, festa. Como eu disse, eu baguncei, né, já mas hoje, terminar de avançar. Hoje, vocês se tornaram diáconos da igreja. Agora vocês vão ser condecorados, né? Queria convidar aqui o diácono Sebastião, diácono Renato, diaconisa Edna, diaconisa Rosângela, para condecorar os nossos diáconos aqui, por favor. Fica à vontade. Eu pedi de casamento não. Ele ficou nervoso, achou que poderia ter sido. Você baixou já conheço tudo. Coisa. Agora é dele. Deixa eu ver se ficou bonito. Vira para lá, Botou muito em cima. aqui está vendo Muito em cima de cada. um momento de Na lapela aqui. Isso é bênção, irmãos. Obrigado. Deus abençoe vocês para sentarem. O pastor levou uma palavra ao nosso presidente. Amém. Glória a Deus. Antes de encerrarmos, meus queridos diáconos que foram consagrados, na Bíblia que vocês receberam, se vocês abrirem ela, vocês vão ver que tem uma contracapa especial para vocês.
Essa contracapa possui a assinatura de todos nós que participamos do concílio de vocês, uma mensagem especial e um texto bíblico. Paulo, quando escreve para Timóteo, esse texto que está aí vai dizer o seguinte: aqueles que servirem como diáconos adquirirão para si boa posição entre os irmãos. Isso é uma grande verdade. Aqueles que se dedicam à obra diaconal são honrados pela sua igreja, não porque são melhores do que os outros, mas porque, como a exemplo de nosso Jesus, são servos daqueles que servem. Então, que a cada dia mais vocês possam ter isso em mente, entendendo que o nosso serviço é servir. Amém? Gostaria de agradecer à igreja pela oportunidade que os irmãos nos deram de estar aqui conduzindo esse concílio e encerro, portanto, o concílio diaconal dos irmãos Caio, da irmã Elisa, da irmã Marinaura e do irmão Elias Carlos. Que vocês possam ser grandemente abençoados pelo Senhor Jesus. Amém? Devolvo agora a palavra para o pastor Renan. Declaro encerrada a nossa sessão extraordinária para a consagração, na segunda parte, do Conselho dos Diáconos para a consagração. E após a palavra aqui do Caio, ele estará cantando, nós estamos encerrados. Por favor, não saia enquanto o Caio estiver cantando. Eu creio que o pastor Pérez tem uma palavra para dar aqui, a respeito do que. Tá ali. Mas, quer que não quer falar? É melhor, Quando o cara se prepara aqui, ele está meio nervoso. Ele falou, pastor, eu quero cantar para hoje. Ele vai cantar, Boa noite, irmãos. Hoje a nossa cantina é muito especial, porque é a cantina de missões estaduais. Tudo que for arrecadado hoje vai para os projetos das missões estaduais. Então, não deixe de estar ali, vocês vão estar tomando um delicioso caldo, que a turma da cozinha da igreja é muito competente, só tem gente boa ali na cozinha. E além disso, você vai estar ajudando missões estaduais. São vários projetos que missões estaduais têm de evangelismo, nos presídios, com dependentes químicos, evangelização, implantação de igreja. Então, não deixe de estar participando e ajudando missões. Deus abençoe a todos. Amém. Após o cântico do irmão Caio, nós temos encerrados. Boa noite, igreja, todos os pais, amém? Continue ligando, felicidades, Eu gostaria de agradecer a todos que vieram, convidados por mim, convidados pelos outros diáconos da missão, a imensa felicidade de receber vocês aqui na nossa igreja. Volte sempre, quando puder, para a igreja de vocês liberarem, amém? Bom, eu ia cantar um louvor, mas pedi que o pastor me para cantar outro louvor, mas eu gostaria de cantar dois, mas eu não posso. Mas nós vamos tratar outro chamado. Eu sei que a igreja gosta, eu acho que tem tudo a ver com o momento, de quando a gente entende que Deus quer para a nossa vida. Esse chamado a gente não pode correr, E não é somente eu que tenho esse chamado, vocês também têm um chamado. Basta vocês entenderem o chamado de vocês. No momento que vocês entenderem o chamado de vocês vão entender o verdadeiro sentido de servir a Cristo. Amém? Vamos louvar bem bonito? Os problemas tentam me abater, eu me pego no tranco.
mas eu tenho que perdoar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou o que Ele criou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra orar. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Nós temos um chamado.